Vamos passar a palavra, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Josué capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Amém. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvido o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros em quem enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze, de ferro, serão consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro.
Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Senhor, que nesta manhã o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra. Que nesta manhã o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a absorver tudo aquilo que o Senhor quer que nós absorvamos aqui. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha quebrando muralhas, destruindo fortalezas, tratando em nós aquilo que precisa ser tratado e ampliando a nossa visão e a nossa paixão por Ti. No nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, a última vez que eu falei, nós falamos sobre a passagem do Jordão. E a passagem do Jordão, conforme nós falamos, as pregações elas estão no YouTube. E nós falamos da passagem do Jordão, e a passagem do Jordão, ela caracteriza na vida de um cristão, ela equivale na vida de um cristão como a passagem de uma vida natural para uma vida no Espírito, mediante o Espírito Santo. Então, nós temos uma diferença entre a passagem do Mar Vermelho e a passagem do Jordão. A passagem do Mar Vermelho equivale para a vida cristã a saída do mundo e a entrada para o reino de Deus, ou a entrada para uma vida de salvação. Mas a passagem do Jordão fala da saída do deserto e a entrada em Canaã, que fala de uma vida natural para uma vida guiada, para uma vida no Espírito. Então fica aí esse entendimento de que não necessariamente, logo após a minha saída do mundo, eu estou andando no Espírito. Eu estou habilitado pelo novo nascimento a andar no Espírito. Mas entre estar habilitado e efetivamente andar no Espírito, há uma caminhada. Há um processo a ser seguido. E esse processo, ele passa por fases e subfases, em que eu preciso passar. Isso aí não tem atalho, não tem como eu desviar, falar assim, não, agora eu converti ontem e agora eu sou um homem espiritual. Amém, você é um homem espiritual, mas você ainda não está andando no Espírito. Você ainda tem coisas que você ainda age de forma natural. E esse momento da passagem do Jordão é um momento em que eu passo de uma vida natural para uma vida de andar no Espírito. E nós vimos também na última vez que, uma vez passado o Jordão, Josué chega a um lugar chamado Gilgal, que equivale, que é um paralelo de um ponto estratégico que Josué usa para dali conquistar ou galgar a terra. Porque Deus fala o seguinte para Josué, Josué,
Moisés, meu servo é morto. Você passa o Jordão e conquista a terra. A terra é dada para Josué e para Israel. Mas há um processo também de conquista que precisa ser deflagrado. Há um processo de conquista que precisa ser iniciado e consumado. Não é assim, a terra é um presente de Deus para Josué, mas ao mesmo tempo é um desafio para Josué. Tanto é que por muitas vezes Deus vira para Josué e fala o seguinte: Josué, ser forte e corajoso. É uma guerra, é uma batalha. Não é algo que vai ser dado para você de mão beijada. Eu já dei. Você tem a minha garantia de que a terra é sua. Eu estarei contigo como eu fui com Moisés. Mas você tem que ir lá e conquistar. Não é algo que você vai chegar lá e vai ser algo que assim, vai desfrutar automaticamente. Porque nós gostamos dessa palavra, né? Nós gostamos da palavra automaticamente. E nós somos assim, nós pensamos muitas vezes que a vida cristã é igual todinho. Você dá uma balançada e está pronto para tomar. Nós acostumamos muito com os imediatismos da vida moderna. Nós gostamos de colocar o cartão. Hoje não é nem digitar a senha, é colocar a digital e sai um dinheiro. Sai um dinheiro lá. Olha que tem mais maravilhoso. Agora, meu irmão, você não precisa nem digitar a agência e a conta. É só fazer um Pix. Agora você precisa decorar só o número do Pix da pessoa. Que você vê automaticamente sair o dinheiro da sua conta e entrar na outra conta. Ou então receber um Pix, que é mais gostoso, quando sai da conta da pessoa e entra na sua conta. Olha, automaticamente. E de repente você tem um amigo lá no Japão, que você digita uma mensagem no WhatsApp e automaticamente sai do outro lado. Antigamente era uma carta que demorava meses para sair do outro lado. Agora, automaticamente. Então nós achamos que a vida cristã também é automaticamente. Eu faço uma oração aqui agora e automaticamente Deus me deu. Por quê? Porque Deus é poderoso e Ele tem que me falar automaticamente. Mas a vida cristã, pasmem, não é automaticamente. A vida cristã, ela é um processo. A vida cristã é uma conquista. Sim, feita pelo Senhor. Sim, conquistada por Senhor Jesus na cruz. Sim, dada pelo Deus que fez os céus e a terra. Sim, operada pelo Espírito Santo. Mas não é automaticamente. Não é assim. Eu aperto um botão e assim acabou. Não. Eu dou um dízimo e agora eu posso ter o dobro. Eu faço uma oração e meu marido converte. Eu faço uma campanha e eu ganho um emprego. As coisas não são assim. Eu não chacoalho e bebo. Não. Na vida cristã há um processo. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se Jesus é o caminho, ele precisa ser trilhado. Se Jesus é o caminho, é porque você tem que ir passo a passo trilhando o caminho chamado Jesus. Jesus não fala, senão Jesus falava assim, eu sou o caixa eletrônico, todos que vêm a mim retirarão automaticamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? E Josué
chega em Gilgal, e Gilgal fala de um lugar estratégico, onde Josué monta a sua base, onde Josué monta seu quartel-general junto com Israel. Se você for estudar como as tribos de Israel se dispunham, e era realmente um quartel-general, porque onde Israel chegava, eles montavam o tabernáculo, e todas as tribos de Israel circundavam o tabernáculo de forma organizada, virada para o tabernáculo, de forma que não tinha como entrar no arraial. Era um quartel-general. E dessa base de operações chamada Gilgal, Josué sai em conquista de Israel. E Gilgal fala de um lugar de concentração, de concentração também, e de consagração, principalmente de consagração, onde, na última vez que nos encontramos, nós falamos sobre 4 coisas que são edificadas nesse lugar de consagração. Se você não viu essa pregação, o Vinícius vai colocar em algum lugar aqui na tela, quando você estiver vendo pelo YouTube, um link para você poder assistir essa pregação. E lá fala de 4 coisas que aconteceram ali. Primeiro é entendimento de quem nós somos, como Josué tira pedras de dentro do Jordão e faz um altar em Gilgal. Quando ele está passando o Jordão, ele pega pedras do Jordão e faz, com essas pedras que ele pega em Jordão, ele faz um altar em Gilgal. Isso fala do quê? Fala da nossa identidade após a passagem do Jordão. Fala da nossa consciência de quem nós somos, que nós somos seres espirituais. Por quê? Porque nós, no Egito, éramos barro, mas agora, em Canaã, nós somos pedra. Nós, no Egito, nós trabalhávamos amassando barro, mas nós, em Canaã, nós somos um altar feito de pedras. Então a nossa identidade é pedra. E é importante nós termos isso muito claro na nossa cabeça, na nossa mentalidade, na forma como nós nos vemos. Por quê? Porque nós agimos conforme nós nos identificamos. Se nós ainda nos identificamos como barro, as nossas ações serão ações de barro, de escravo, naturais, envolvidas ainda num processo pecaminoso. Mas se nós temos a consciência de que nós somos pedra, não foi isso que Jesus falou para Pedro, para Simão Barjonas, por conta da revelação que o meu Pai te deu a respeito de mim, você já não é mais só Simão, você é Simão, mas você é Pedro. E sob esta pedra, sob essa consciência de quem você é, e quem você é, Pedro? Você é uma pedra tirada da pedra. Você é uma pedra procedente da pedra angular. Então você é espírito, Pedro. Você é mais do que barro. Por fora você ainda pode ser Simão Barjonas, mas por dentro você é Pedro. E sob essa pedra, sobre essa consciência, eu edificarei a minha igreja. Então essa consciência de quem nós somos é essencial, fundamental, para que eu possa galgar outros lugares em Deus. Eu não posso galgar outros lugares em Deus com a consciência ainda de barro. Porque se eu continuar querendo servir a Deus com a consciência de barro, o máximo que eu vou conseguir ser,
O máximo que se eu quiser fazer a obra de Deus, se eu quiser viver na presença de Deus, se eu quiser servir a Deus com uma consciência ainda de barro, o máximo que eu vou conseguir ser, se eu for muito bom, se eu for um cara assim disciplinado, se eu for um cara assim forte naquilo que eu faço, se eu tiver uma força de vontade muito forte, o máximo que eu vou conseguir ser é um religioso. O máximo que eu vou conseguir ser é um fariseu. O máximo, assim, nas grimpas, se eu for top naquilo que eu faço, se eu continuar servindo a Deus na dimensão natural ou no barro, o máximo que eu vou conseguir ser é um fariseu assim, tipo Nicodemos. Piedoso, cheio de boas intenções, que até gosta de Jesus, mas um fariseu. E se eu for um fariseu bom mesmo, se eu for um fariseu assim, ferrenho, se eu for um fariseu assim, como o pessoal diz, um terrivelmente fariseu, o máximo que eu vou conseguir ser é hipócrita. E se eu fizer PhD em servir a Deus pelo meu próprio esforço, eu vou conseguir ser cínico. Por quê? Porque a gente sabe, mano. A gente sabe que a gente não consegue servir a Deus, mas a gente quer servir a Deus. Mas a gente não quer servir a Deus pelo Espírito. Por quê? A gente quer servir a Deus é maçã no barro. Ainda é servir a Deus fazendo do nosso jeito. Então a gente entra num processo de hipocrisia e cinismo. Cobrando dos outros aquilo que a gente não faz e fingindo que a gente, para nós mesmos, que nós somos o que nós não somos. Então, o que pode acontecer é eu virar um microfone sem som. O que pode rolar é eu viver uma vida de aparência. Mas a vida de aparência, deixa eu te falar, ela acaba lá no caixão. Depois do caixão, a vida de aparência, ela desaparece. Então, o que adianta eu viver uma vida de aparência? Nada. Uma outra coisa que acontece em Gilgal, e aí, gente, eu estou assim, eu não tenho pressa, viu? Eu não tenho pressa. O importante aqui é nós compreendermos esses fundamentos, para quê? Para que nós, como igreja, como seres humanos, como pessoas que querem servir a Deus, como pessoas que amam o Senhor Jesus, nós não caiamos na esparrela de viver uma vida sem Cristo, viver uma vida cristã sem Cristo, viver uma vida cristã fake. Se tem um negócio que é ruim, mano, é você viver uma vida cristã sem Deus. Nossa, é ruim demais. Então, uma outra coisa que Josué faz em Gilgal, como um lugar de consagração, é a renovação da aliança, a circuncisão. Porque todos aqueles que chegaram até aquele momento de Gilgal, eles não tinham sido circuncidados. Então Josué vai e circuncida todo mundo. De novo. De novo não, primeira vez, né? Só circuncida uma vez só. Mas aqueles que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados. Então Josué vai e circuncida. Né? E, deixa eu pegar o outro aqui.
Josué vai e circuncida. O que é a circuncisão? A circuncisão é a marca que Deus dá ao povo de Israel, mais precisamente no órgão genital masculino, que indica: vocês têm uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com vocês. Então essa marca é importante. E essa marca, paralelamente na vida cristã, é a pessoa do Espírito Santo em nós. É o coração nosso circuncidado para Deus. É o nosso coração marcado pelo Senhor, falando o seguinte: eu sou alguém marcado para servir ao Senhor para o resto da minha vida. Por quê? Porque eu entrei em aliança com Ele. Por que que muitos casamentos hoje são desfeitos? Porque eles são baseados em paixão, em romantismo, em coisas que, assim, nós aprendemos nos filmes românticos de Hollywood. Mas o casamento não é só paixão ou romantismo. Final de tarde, no pôr do sol, no mar. Não! Casamento é aliança. E quando alguém tem uma percepção do que é aliança, ele sabe que a aliança não pode ser quebrada. Ele sabe que o que sustenta o casamento não é simplesmente o amor do homem pela mulher, e nem da mulher pelo homem. Não são os tempos fáceis e não são os momentos felizes, mas sim a consciência clara de aliança, que mesmo que os dias fiquem difíceis, você entrou em aliança com aquela mulher, e aquela mulher entrou em aliança com você, e isso é para sempre. Então é essa consciência de aliança que sustenta um casamento. E é essa consciência de aliança que nós precisamos ter para com Deus, para com o Senhor. Por quê? Porque foi derramado sangue no Calvário para selar esta aliança de Deus para comigo e de mim para com Deus. De mim para com Deus. Foi uma aliança de sangue. Então não é qualquer aliança. É uma aliança de sangue. E essa aliança, por isso que a circuncisão, você corta o pênis do homem. E sai sangue. E eles precisam ficar dias se recuperando. Muito parecido com a cirurgia de fimose. Então, essa consciência de aliança precisa ter em nós. De que eu sou alguém aliançado, de que eu tenho alguém dentro de mim, e eu estou em alguém agora. E esse alguém, se tornou um só espírito. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, eu, quando entro em aliança com Deus, eu me torno um só espírito com Deus. Não é mais dois espíritos, o meu espírito e o espírito de Deus. Não, o espírito de Deus é amalgamado ao meu espírito. Não tem mais como se desmisturar. Não tem como mais você pegar o meu espírito e o espírito de Deus, fazer uma reação química e separar. Não, é aliança. Acabou, você pertence a Deus. Ontem, conversando com uma amiga, ela desejando algumas coisas para mim, ela desejou um negócio que ficou marcado para mim. Ela desejou a minha seguinte: Max, que nunca falte em você a alegria de pertencer a Jesus. Eu olhei aquela frase. Eu li de novo. Eu li umas 10 vezes a mesma frase. A alegria de pertencer a Jesus. A alegria. Aí depois eu fui e postei no meu stories. A alegria de pertencer a Jesus. Rapaz, eu preciso ter dentro de mim essa alegria renovada diariamente.
Pertencer a Jesus não pode ser algo normal na minha vida, algo assim, corriqueiro, algo que, eu pertenço a Jesus. Pois é, vou comer. Não! Eu preciso ter uma alegria esfuziante dentro de mim, diariamente, e essa alegria precisa ser renovada, limpada, precisa ser, eu preciso polir essa alegria todos os dias. Eu preciso polir a minha aliança com Deus todos os dias. Ela precisa estar brilhante. Acho que minha esposa vai querer que eu pule a aliança. Mas a minha alegria com Deus, ela precisa estar reluzente. Eu não posso olhar para a minha vida com Deus e achar que ela está embaçada, mas eu sou de Deus, mas parece que minha vida está embaçada. Não! Se está embaçada, eu preciso pegar um produto e limpar, para quê? Para que ela possa ser brilhante novamente. A minha aliança não pode ser embaçada com Deus, esquecida, né? Rapaz, o cidadão que esquece a aliança em algum lugar, ele está em maus lençóis, não está, mano? Não, porque aí a mulher olha assim, cadê essa aliança? Eu esqueci aonde? Rapaz, deu ruim pro cara. Agora imagine você esquecer sua aliança com Deus. Só que tem um negócio, Deus não esquece a aliança que Ele tem com você. Deus não esquece a aliança. E a circuncisão é a marca da aliança. Então essa marca, ela precisa ser restaurada no nosso Gilgal. Gilgal, lugar de consagração. Tem outra coisa que é restaurada em Gilgal. É a Páscoa. A Páscoa é um fundamento importantíssimo. Por quê? Porque tudo precisa ser feito com base no sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu não posso querer viver fora dos parâmetros do sacrifício de Jesus. Eu não posso querer ser ou estar em qualquer lugar fora daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Porque a cruz de Jesus, ela é o princípio de todas as coisas. A cruz de Jesus, nós temos até uma frase que fala o seguinte: antes que Deus disse haja luz, Ele disse haja cruz, porque tudo foi feito através do princípio da redenção. Todas as coisas foi feita até na criação, através do princípio de que Cristo restauraria todas as coisas na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, a convergência do céu com a terra se passa pela cruz e se dá na ressurreição. Então Jesus, essa consciência, essa revelação da cruz de Cristo é essencial para mim, como cristão. No meu lugar de consagração, tem que ter consciência de cruz. E por fim, eles comeram do fruto da terra, que é uma consciência de dependência e cooperação com Deus na conquista. Ou seja, no deserto, eles aprenderam a depender de Deus. Por quê? Porque eles dependiam diariamente de colher o maná. De colher o maná. Deus dava o maná diariamente para eles.
E eles colhiam e faziam os bolos daquele maná. Então, Deus foi ensinando eles o processo de dependência, o princípio de dependência. Mas na terra, esse princípio continua, o princípio de dependência, mas também o princípio de cooperação com Deus. Porque na terra, você não só depende de Deus, mas você coopera com Deus. Na sua vida natural, você tem que aprender a depender de Deus. Mas na sua vida espiritual, você precisa aprender a depender de Deus e a cooperar com Deus. Ou seja, na terra você tem que plantar. Deus dá o crescimento. É Deus o responsável pelo crescimento do fruto. Mas você precisa plantar. E nós falamos isso na última vez, que nós achamos que uma vez que nós convertemos, nós precisamos viver regaladamente, onde Deus nos dá tudo e nós só ficamos de boca aberta. Não! O princípio é, você trabalha e eu te sustento. Quem te sustenta? O Senhor, mas você trabalha. Eu te dou o fruto da terra, mas você planta. Então, na terra, você coopera com Deus. Então, eles comem a primeira vez o fruto da terra. Só que tem um problema, o maná cessa. Quando eles comem o primeiro fruto da terra, o maná cessa. Porque Deus fala o seguinte: vocês precisam ter uma mentalidade de conquista. E uma mentalidade de conquista só se tem quem planta, quem trabalha, quem cultiva, quem ara, quem rega, quem vai todos os dias a olhar se está crescendo ou não, quem tira, quem coloca defensivo agrícola, quem organiza, quem verifica a melhor forma de plantar, quem cuida da terra. Essa pessoa, dependendo de mim, ela terá o meu sustento. Por quê? Porque os dias de criança acabaram. Gente grande trabalha. O dia de mesada acabou. Agora você precisa trabalhar. Amém? Glória a Deus. E na vez passada a gente começou a falar sobre Jericó e a gente vai começar a aprofundar em Jericó agora. Vamos começar a aprofundar. Não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito hoje, mas já vamos começar a dar os primeiros passos em relação a Jericó. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 5. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Por isso, digo, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso aqui está parecendo uma novela. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Ou os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Nós precisamos considerar uma coisa. Que essa estrutura que nós somos, humanamente falando, ela foi comprometida pela queda. Então, tudo que a Bíblia fala que é carne, e o que é carne não é somente corpo, mas a minha alma também, e quando eu falo de alma, eu estou falando daquilo que eu penso, ou seja, a minha mente. Eu estou falando das minhas emoções, e eu estou falando da minha vontade. E o meu corpo também, ele foi comprometido na queda. Então, com o meu corpo e a minha alma, a minha forma de pensar, as minhas emoções e a minha vontade, eles foram comprometidos. Quando eu falo comprometidos, eu estou querendo dizer, eles foram deturpados. Entendeu? Eles foram contaminados pela serpente. Então, a minha carne, ela não é confiável. Os meus pensamentos, a minha forma de pensar não é confiável. As minhas emoções naturais não são confiáveis. A minha vontade, ela não é confiável. E fora isso, que o meu ser, a minha estrutura, nessa dimensão chamada mundo, nesse sistema chamado mundo, nessa caixinha de espaço-tempo em que nós vivemos, nesses 80, 70, 80, 90 anos que nós vivemos, nesse enclausuramento dentro desse corpo que nós vivemos, está comprometido pelas trevas. E estou sendo bem devagarzinho para a gente poder construir o entendimento. E essa estrutura nossa, não só o meu corpo, mas a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade, elas estão comprometidas pelo vírus do pecado. É o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. É o que Paulo chama de velho homem. E essa natureza pecaminosa, ela é um território dominado por Satanás, onde ele construiu de diversas formas, utilizando diversos instrumentos do mundo, no mundo cultural, ideológico. Ele construiu fortalezas em mim. Ele construiu fortalezas na minha mente. Ele construiu fortalezas nas minhas emoções. Ele construiu fortalezas na minha vontade. Fortalezas. Através de feridas, através de traumas, através de paradigmas de pensamento, através de formas de pensar. Então, a minha forma de pensar, ela é enviesada pelo mundo. Ela é enviesada. Nós seguimos vieses como nós pensamos. Nós temos óculos que nós vemos a realidade.
Por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. O que é a verdade? A verdade é a forma como eu vejo a realidade. Eu tenho a realidade, que é como as coisas realmente são, e eu tenho a verdade, que é a forma como eu vejo a realidade. Então, muitas pessoas, elas veem a realidade com os seus óculos, que chamam de verdade, com os seus óculos ideológicos, com os seus óculos como eles foram criados. Então, nós temos as gerações. Então, eu tenho a geração dos baby boomers, que vê a forma de uma forma. Depois eu tenho a geração X, a geração Z, a geração Y. E aí o nome das gerações. Então, você vai olhar como essas gerações veem o mundo, elas vêm de uma forma. Só que todas essas formas, elas são enviesadas pelo que a Bíblia chama de príncipe deste mundo. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. Eu sou a forma correta da realidade. Se vocês olham para mim, eu sou a forma como um ser humano deve ser. Como um ser humano foi criado para ser. E todas as outras formas, todos os outros paradigmas estão enviesados pelo viés das trevas. Então, quando você caminha pelo caminho, você começa a ver como realmente as coisas são. Por isso eu sou o caminho, a verdade. E essas fortalezas criadas em mim, essas fortalezas criadas na minha alma, criadas no meu pensamento, nas minhas ideias, na forma como eu vejo o mundo, criadas nos meus sentimentos, criadas na minha vontade, e muitas vezes até criadas também no meu corpo. Está aqui a Corália e minha esposa, que são fotógrafas. Quando eu pego o corpo de uma câmera, tem dentro da câmera uma coisa chamada sensor. E nesse sensor, a luz que vem de fora capta pela lente da câmera, capta a imagem que está fora da lente da câmera, e essa imagem em forma de luz entra para dentro do corpo da máquina fotográfica. Agora as máquinas fotográficas digitais, né? Tem um sensor e essa imagem é gravada nesse sensor. E aí, dependendo da abertura da lente, se a lente está muito aberta, então, dependendo da abertura da lente, vai mais luz ou menos luz e entra dentro da câmera, e a câmera essa imagem é gravada nesse sensor, e desse sensor é gravada depois num outro lugar chamado cartão de memória, alguma coisa assim. Tá. Mas esse sensor, nós podemos fazer o paralelo, que é o nosso corpo. Então, muitas vezes, o nosso corpo age também como um sensor. Nele é gravado informações de geração em geração, que se passam geneticamente para os nossos filhos. Então, o nosso corpo também é o quê? É um armazenamento de comprometimento da natureza pecaminosa. E muitas vezes acontece o quê? No nosso corpo existe sensações que muitas vezes nós lembramos e são enraizadas em nós como fortalezas. Vocês estão percebendo o quão é profundo aquilo que é muitas vezes guardado dentro de nós?
Por isso que precisa ser conquistado. Isso é a razão porque nós precisamos entrar em guerra em Canaã. Por quê? Porque espiritualmente nós já somos pedra. Mas ainda na terra de Canaã existem fortalezas chamadas Jericó, que precisam ser conquistadas. Precisam ser tomadas. Precisam ser destruídas. A terra que mana leite e mel, existe um povo que é prostituto, que é idólatra, que é ganancioso, que estão cheios de obras da carne, prostituição, inveja. Por isso que eu vejo muitas pessoas que realmente, elas o quê? Elas amam o Senhor, elas realmente se encontraram com Jesus, elas se renderam ao Senhor Jesus, mas elas ainda têm fortalezas dentro de si, a sua forma de pensar ainda parece que está envolta numa fortaleza. Tem sentimentos que ela ainda não consegue deixar. Você vê um irmão chorando, e chora, e chora. Nosso irmão assim está abençoado por Deus. Não, ele está chorando de ódio do outro irmão. Irmãos que amam o Senhor, mas têm uma inveja. Pessoas assim que se debruçam diante de Deus, mas não conseguem dominar a glutonaria, não conseguem parar a questão da prostituição, fortalezas que precisam ser conquistadas, que precisam ser derrubadas. E a Bíblia fala que isso é guerra, porque o Espírito, ele milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Eu não sei vocês, mas eu me vejo diariamente em guerra. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho essa sensação que eu levanto e durmo em guerra. Dia após dia, parece que eu estou lutando. E não é que eu não sou, quem me conhece, sabe que eu não sou o místico, né? Que vê diabo até debaixo da televisão. Nossa, tem um demônio ali, ó, vou lá pegar ele, pula no diabo e bate no diabo. Não! Tem gente que acorda de madrugada e vê demônio atrás da geladeira. Por isso que eu estou comendo demais, tem um demônio atrás da geladeira. Não! Mas eu me vejo constantemente em guerra comigo mesmo. Constantemente em guerra, o Espírito militando contra a minha carne militando contra o Espírito. Meu irmão, você quer ver um negócio bom de guerra mesmo? Promulga um jejum amanhã. Rapaz, amanhã, 6 horas da manhã, você vai acordar numa fome. Você vai acordar querendo comer o mundo. E aí, da meio-dia, o cidadão liga para você e fala assim, vamos queimar uma carne lá em casa? Vou deixar que eu pago. Aquela coca geladinha. O Fred te convida para comer lá na casa dele. O Fred nunca me convidou para comer na casa dele. Hoje ele convida, que eu estou de jejum. Rapaz, mas a carne chega, treme. Ai, Jesus. Aí você começa a encontrar justificativa para aceitar o convite. Não, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe que eu amo Ele. Deus sabe. Rapaz, esse negócio também de ser muito espiritual, não é assim. Eu estou na graça. Parece que você está assim, meu irmão, aí você acorda e canta aquele louvorzão, né? E tal. E é Deus, e aí você está inspirado. Rapaz, hoje é eu e Deus na terra. Aí você sai
tira o seu carro da garagem, primeira esquina, o cidadão passa na frente do seu carro assim, cruzando o pare. Você olha para o cidadão e solta aquela bênção em cima dele. Nós estamos constantemente em guerra. Em guerra. E quando chega aquele boleto que você não estava esperando? Rapaz, chegou um boleto que eu não estava esperando. Como é que eu faço agora? Eu tinha tudo acertadinho, tudo controladinho lá, ó, débito, crédito, deu tudo certinho, estou com saldo da conta. Pá. Chegou o boleto que você não estava esperando. Meu irmão, aí sua esposa veio conversar com você. O que você quer? O que você quer? Boleto. Você quer falar o que agora? Quer férias? Tem um boleto aqui, você está vendo boleto? Você está falando de férias. Você está vendo? É assim. Nós estamos constantemente em guerra. Aí você fala, o fruto do Espírito é amor, paciência, mansidão, domínio próprio, talalá. Está vendo tanto que nós somos enviesados pela carne? Amém. Mas eu quero dizer para vocês, o Senhor nos entregou Jericó. O Senhor nos entregou Jericó. A Bíblia fala que aqueles que andam no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Então, e é algo que eu quero finalizar aqui, a gente continua em outra oportunidade, mas eu quero trazer para vocês essa questão. Nós temos uma guerra. E essa guerra, ela só pode ser conquistada através de Cristo Jesus. Ela só pode ser conquistada através da pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho outra forma de conquistar. É interessante que Josué, ele encontra, num certo momento em Gilgal, ele encontra com uma pessoa, com um anjo. E quando ele encontra com esse anjo, com um cara com a espada desembainhada, ele pergunta para esse cara, você é dos nossos ou é dos deles? Você é conosco ou contra nós? Aí esse anjo fala para Josué, eu não sou de nenhum e de nem outro. Eu sou comandante do exército do Deus vivo. O que quer dizer isso? Que nós não vencemos a guerra através de nós mesmos, nesse plano natural. Nós não vencemos as nossas batalhas através daquilo que nós empreendemos por nós mesmos. Nós não vencemos a guerra no mesmo nível, nós vencemos a guerra quando nós subimos o nível. É em outro nível. O que Deus estava falando é o seguinte, você, Josué, não vai conquistar Jericó, mas eu vou. Você, Josué, não vai conseguir quebrar as suas fortalezas, mas eu vou. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. E se você me obedecer, Jericó vai cair. A guerra, ela não é vencida por gente, porque quando nós falamos de guerreiros, nós pensamos em gente muito forte,
em gente muito, sabe aquela pessoa assim imponente? Não, o cara é guerreiro, né? Então o cara que anda assim, ó, igual pavão, né? Porque nós olhamos os guerreiros, então nós pensamos que guerreiros são pessoas imponentes, pessoas fortes, pessoas assim, determinadas, pessoas... E Deus vira para Josué e fala assim, Josué, porque olha só, Josué, Deus teve que ser coach na vida de Josué, porque muitas vezes Josué assim fala, Deus vira para Josué e fala assim, Josué, ser forte e corajoso. Quando você fala muitas vezes para uma pessoa uma coisa, é porque aquela pessoa não é aquilo. A pessoa precisa ser o quê? Firmada. Então eu tenho na minha mente que Josué não era um cara muito forte, nem muito corajoso. Porque Deus muitas vezes fala assim, mas Josué, você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte e corajoso. E não foi só Josué, Moisés também falou para Josué. E muitas vezes o povo falava para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Gente, deixa eu falar para você uma coisa. Muitos dos homens que eu vi vencer na Bíblia, e fora dela, algumas pessoas que eu conheci fora da Bíblia, mas que quebraram fortalezas, que eu conheci pessoalmente, eram pessoas extremamente frágeis. O que determina se você vai conquistar ou não, não é a sua fortaleza, não é o quão forte você é. Mas essas pessoas têm uma característica, elas são extremamente rendidas ao Senhor. Elas são extremamente entregues ao Senhor. Elas são extremamente derramadas aos pés do altar. E é essa figura que eu quero deixar para vocês hoje. Porque muitos de nós, se formos sinceros conosco mesmo, nós sabemos que quantas fortalezas nós temos dentro de nós. Pode subir, pastor. Se nós formos sinceros mesmo, nós sabemos que nós temos lugares que ainda estão lutando contra nós, dentro de nós. Nós temos ainda muitos hábitos, muitos traumas, muitas feridas ainda que parece que não pode tocar ainda, porque quando toca ali, dói. Muitos pecados ainda que não foram vencidos. Muita coisa ainda que nos machuca. Muitos cheiros e odores que fazem o nosso corpo reconhecer algo. Mas eu quero hoje chamar você a adorar ao Senhor. Por quê? Porque o adorador, ele é essencialmente um guerreiro. Porque o adorador, ele se torna naquilo que ele adora. Ele reflete aquilo que ele adora. O adorador é simplesmente um espelho. Quando você se torna fraco diante de Deus, Ele se torna forte em você. Quando você diz para Deus, eu não sou nada, Ele se torna tudo em você. Todo adorador se torna um guerreiro, porque ele reflete o Senhor dos Exércitos. Então eu queria convidar você que está aqui, e você que está assistindo esse vídeo, ou essa transmissão,
Dobre o seu coração diante do Senhor. Não importa as suas fortalezas. Não importa os seus traumas. Não importa os seus vieses. O Senhor te entregou Canaã. E Ele vai fazer você conquistar Canaã. Aleluia. Ele te entregou. Porque é vontade dEle que você seja um conquistador.